Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 1º de junho de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E as bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos sobem conforme o otimismo cresce em relação à recuperação econômica após a pandemia. Os PMIs na Europa e na Ásia endossaram apostas na recuperação global da pandemia e o mercado aguarda o número do ISM e o PMI fala de dirigentes do Fed nos Estados Unidos para continuar apostando na sua melhora. As bolsas europeias sobem em torno de 1% e as commodities avançam com petróleo WTI superando aí os $68 antes do encontro oficial da OPEP. O PIB do primeiro trimestre aqui no Brasil sai às 9 horas da manhã e junto com a balança comercial e o PMI de maio deve testar aí o crescimento aqui do Brasil e o crescente otimismo aí do mercado com a retomada econômica, que ajudou aí o Ibovespa ontem a renovar seu recorde acima dos 126 mil pontos. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em queda de 0,16%, Hong Kong fechou o dia em alta de 1,08%, e Xangai também seguiu na mesma linha em alta de 0,26%. Na Europa, todos os índices positivos. Londres sobe 1,02%, Paris também sobe 0,81% e Frankfurt sobe mais que todos, subindo 1,44% nesse momento. Nas Américas não é diferente, os futuros de Dow Jones têm alta de 0,56% agora pela manhã. Os futuros de S&P 500 também têm alta de 0,49% agora pela manhã. E os futuros de Nasdaq seguem na mesma linha, uma alta de 0,38% agora pela manhã. Todos refletindo aí os dados positivos de virada de mês. E uma aposta aí na continuação da recuperação econômica pós-pandemia. Na agenda hoje, reforça todos esses dados, ainda dos números que tem por vir. Então aqui no Brasil nós temos o PIB do primeiro trimestre às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho. Também aqui no Brasil, uma hora depois, às 10 horas da manhã, sai o PMI de manufatura divulgado pela Market de maio às 10. E lá nos Estados Unidos, às 10h45 da manhã, um pouquinho mais tarde, já tem o índice ISM de PMI de manufatura, de novas ordens e de emprego, referentes a maio. Lembrando que é lá nos Estados Unidos. Também lá nos Estados Unidos temos a balança, o índice ISM de emprego no setor manufatureiro, tá? Que acho que eu já mencionei às 11. E aqui no Brasil, às 3 da tarde, a balança comercial. No destaque internacional, né, os dados aí da madrugada foram todos positivos. O PMI Caixin lá da China ficou em 52 pontos, ante a estimativa que era de 52 pontos. E um número anterior aí que foi de 51,9 pontos. Um pouquinho acima aí, em linha com o crescimento que já vinha apresentando desde que começou a sair da pandemia lá na China. Já o PMI do Japão de manufaturas em maio ficou em 53 pontos contra o número anterior, do mês anterior, que foi de 52,5 pontos, também positivo. Na zona do euro, o PMI de manufaturados ficou em 63,1 pontos, super forte, ante ao número da prévia, tá, de 62,8 pontos, ou seja, veio melhor até do que os números que estavam antecedendo esse. Com uma surpresa positiva na Espanha, na Itália, na França e na Alemanha, as principais economias aí que a gente tem que ficar de olho. Ainda por lá na Europa, a taxa de desemprego passou de 8,1% em março para 8% em abril, tá? E a estimativa era de que isso tivesse sido mantido em 8,1%, ou seja, deu uma melhorazinha aí, bem marginal. E por último, o CPI lá cheio de maio, tá? Ficou em 2%, tá? O CPI sendo dado de inflação, 2% no comparativo anual, sendo que a estimativa era uma alta aí de inflação de 1,9%, ou seja, veio um pouquinho melhor, dado que a inflação lá é muito baixa. Enquanto isso, o núcleo de inflação ficou em 0,9%, tá? Que era igual à expectativa, que também era de 0,9%. Hoje acontecerá ainda a reunião da OPEP, tá? Mais um comunicado da organização que prevê a redução rápida de estoques no segundo semestre, já pressiona o preço da commodity desde semanas atrás. O Irã diz não ver nenhum obstáculo majoritário para o acordo nuclear e que diferenças pequenas podem ser vencidas com vontade política. Ou seja, o Irã querendo voltar a produzir e colocar petróleo no mercado.
Esses dados vêm segundo a Bloomberg. Além disso, falando de commodities, o minério de ferro reage com a notícia da agência Caixin de que a autoridade ambiental da região chinesa de Tangshan, que concentra parte importante das siderúrgicas no país, discute amenizar as restrições à produção local de aço, ou seja, facilitando aí um pouco a produção de aço e, consequentemente, aí, demandando um pouco mais de minério e seu preço sendo pressionado para cima. No destaque local, tá, aqui no Brasil, Paulo Guedes teria dito a Rodrigo Pacheco que Jair Bolsonaro não quer a aprovação da reforma administrativa. Em encontro na semana passada, diz o jornal Estado de São Paulo, tá, sem dizer como obteve a informação, tá, o famoso senhor Fontes. Ainda de acordo com o jornal, o Ministério da Economia informou que Paulo Guedes ligou para o presidente do Senado para reafirmar que Bolsonaro apoia sim a proposta. Tá? O Palácio do Planalto pediu empenho também dos ministérios envolvidos na elaboração de uma nova medida para transferir dinheiro diretamente aos brasileiros, seja em um novo auxílio emergencial ou por meio de um Bolsa Família turbinado, segundo o jornal Estado de São Paulo novamente. O Congresso tem sessão para analisar 18 vetos presidenciais e 3 projetos de lei, entre eles o que reestabelece cerca de 20 bilhões de reais ao orçamento de 2021 para pagamento de benefícios sociais, o PLN 4. Além disso, tem a definição final hoje do governo sobre a Copa América no Brasil, que deve sair hoje. Também vale destacar aqui a leitura do texto do time XP Macro sobre a evolução do cenário fiscal, tá? Eles revisaram as projeções do déficit primário de 2021 para 2,6% do PIB, sendo que o número anterior deles era de 3,2%, ou seja, caiu o déficit primário para o time da XP Política na sua análise. E também reduziu a relação dívida bruta sobre o PIB, tá, para 84,5%, sendo que o número anterior era de 87%. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.